O dog do Reddit. Estou errado em terminar um casamento de 20 anos porque descobri que minha esposa me traiu enquanto namorávamos? Atualizado. Minha esposa, mulher de 44 anos, e eu, homem de 43 anos, estamos casados há 20 anos. Começamos a namorar no ensino médio quando eu estava no primeiro ano e ela no último ano. Estivemos à distância durante os primeiros 2 anos de faculdade dela, enquanto eu estava no ensino médio e fiz um ano na faculdade comunitária. Depois fomos para a faculdade na mesma cidade por um ano e moramos juntos desde então. Nós nos casamos no verão depois que me formei na faculdade. Nosso casamento tem sido muito bom até agora, mas eu iniciei o divórcio depois que descobri que ela estava dormindo com vários outros homens durante os 2 anos em que estivemos à distância. Logo depois do Natal, nos reunimos com alguns amigos dela da faculdade para conversar, jantar e sair. Conversamos sobre muitas coisas e minha esposa mencionou que nos conhecemos no colégio, não que namoramos, apenas que nos conhecemos. Sua antiga sala de faculdade comentou que era uma loucura nos conhecermos no ensino médio, passarmos alguns anos loucos na faculdade e depois terminarmos juntos. Eu joguei junto e comentei que não sabia se minha esposa era tão louca quanto eu. A colega de quarto começou a contar uma história, mas minha esposa interrompeu e disse que estava desconfortável com isso. Senti que algo estava acontecendo, então disse que na verdade começamos a namorar no ensino médio e ficamos juntos durante todo o tempo de faculdade da minha esposa. Todas as amigas da minha esposa ficaram muito quietas e o resto do jantar foi estranho. Na saída, uma de suas colegas de quarto me chamou de lado e disse que eu deveria ter uma conversa honesta sobre o que aconteceu na faculdade. Perguntei à minha esposa no caminho para casa e ela meio que me dispensou. Eu disse a ela que era importante que ela fosse honesta comigo e novamente ela disse que não era importante. Quando chegamos em casa, eu disse a ela que ficaria na casa do meu irmão até que ela estivesse pronta para conversar sobre o que aconteceu na faculdade. No dia seguinte, ela veio e admitiu ter dormido com vários homens durante seus primeiros 2 anos de faculdade. Ela disse que não considerava isso grande coisa na época porque éramos de longa distância e ela não achava que um romance no ensino médio duraria. Pressionei para obter mais detalhes e ela disse que eram pelo menos 10 homens diferentes, incluindo pelo menos 3 caras que ela me apresentou como amigos quando eu fui visitá-la nos fins de semana e um cara com quem ela ainda mantinha contato. Eu disse a ela que queria o divórcio e que iniciaria a papelada assim que pudesse, o que fiz no dia 2 de janeiro. A família dela e a maior parte da minha família estão me dizendo que eu não deveria jogar fora meu casamento por causa de alguns erros. Mantive minha crença de que me trair com vários homens durante anos é inaceitável, não importa quando isso aconteceu e o fato de ela continuar a manter relacionamentos com esses caras bem na minha frente foi uma quantidade inaceitável de desrespeito. Temos 2 filhos, mas eles têm 17 e 19 anos e acredito que entenderão por que preciso acabar com o casamento. Estou errado em ir embora? Sinto que estou enlouquecendo com a quantidade de pessoas me dizendo para esquecer anos de infidelidade e décadas de mentiras. Reddit, minha nossa, estou feliz por ter feito isso de postar no Reddit porque a quantidade de respostas aqui foi inesperada. Obviamente não posso responder a todas as perguntas e comentários, mas gostaria de fornecer alguns detalhes para perguntas comuns. A razão pela qual postei isso é que minha esposa e alguns amigos têm dito que é comum dormir com outras pessoas quando você está em um relacionamento à distância e que eu sou meio estranho por não dormir com ninguém. Então queria uma perspectiva externa. Vivemos em um estado com um período de espera para finalizar o divórcio, então achei que seria uma ideia razoável obter algumas informações antes que as coisas fossem finalizadas. Depois desses comentários, vejo algumas pessoas dizendo que é normal dormir com alguém durante um relacionamento à distância, mas parece ser uma minoria significativa. Nos víamos alguns fins de semana por mês durante os 2 anos de faculdade. Eu morava a cerca de 3 horas de distância da faculdade dela, então era uma longa distância, mas não algo absurdo. Esta não foi uma situação em que passamos meses sem nos ver. Os 3 caras que conheci enquanto ela estava na faculdade eram encontros que aconteciam durante festas. O assunto de eu ser namorado realmente não surgiu, então sinceramente não sei se esses caras sabiam de alguma coisa. O único cara com quem ainda mantemos contato se casou com uma amiga em comum da faculdade. Este não é um cara para quem ela envia mensagem secretamente, é alguém com quem conversamos regularmente há anos. Conversei com ele algumas vezes desde que soube da minha esposa. Ele disse que não sabia que estávamos namorando na época e desde então bloqueou minha esposa nas redes sociais. Algumas pessoas perguntaram como os colegas de quarto não perceberam no nosso casamento que as datas não batiam. O principal motivo é que minha esposa e eu fizemos uma cerimônia muito pequena apenas com familiares próximos no Texas e depois voltamos para a costa leste para dar uma grande festa com amigos. Os detalhes típicos de recepção e compartilhamento sobre como nos conhecemos realmente não aconteceram, então seus colegas de quarto não perceberam que começamos a namorar antes da faculdade. Parece que eles pensaram que namoramos apenas durante o ano em que estávamos na mesma cidade e depois fomos morar juntos. Eu estava aberto à terapia ou a algum tipo de tentativa de salvar o casamento, mas a insistência dela de que tudo isso é comum e quem está fora da linha sou eu é demais para mim. A única vez em que ela demonstrou algum remorso ou até mesmo se ofereceu para se reconciliar foi quando comecei a preencher a papelada. Na última semana ela voltou a dizer que está certa e eu estou exagerando. É também por isso que sinto que estou sendo sacaneado. Parece óbvio que este é um problema importante, mas minha esposa e outras pessoas me dizem que é normal e estou exagerando. Não vou fazer um teste de paternidade, a menos que meus filhos queiram fazer um. Não tenho dúvidas de que eles são biologicamente meus, e nenhum teste fará com que eles não sejam meus filhos.
Eu os amo mais do que tudo no mundo e a infidelidade da minha esposa não vai mudar isso, mesmo que um ou ambos não sejam biologicamente meus. Eles são meus filhos há 19 anos e serão meus filhos até eu parar de respirar. Nova edição, olá a todos. Tenho lido um monte de respostas, mas as coisas estão ficando malucas e cada vez mais confusas, então provavelmente não irei verificar mais. Aqui estão mais algumas respostas para perguntas comuns que tenho visto. Definitivamente estávamos namorando exclusivamente na época. Primeiro, a cultura do namoro era muito diferente há 20 anos e exclusivo era o padrão para a maioria das pessoas. Em segundo lugar, tivemos uma longa e difícil discussão antes de ela ir para a faculdade sobre a continuação do relacionamento à distância. Ela queria especificamente ficar junto e até brincou sobre o pai dela vir atrás de mim se eu começasse a dormir com as meninas da minha escola. Finalmente, no meu baile de formatura, ela não pôde comparecer e ficou muito chateada quando propus ir com uma amiga platônica minha. Como resultado, acabei faltando ao baile e saindo com ela. Embora nunca tenhamos dito a palavra exclusivo, acho que os motivos acima, combinados com o relacionamento geral antes de ela partir, são suficientes para assumir exclusividade. Com base em alguns comentários aqui, conversei com um amigo que disse que eu deveria ter uma conversa honesta. Ela me disse que foram uns 10 caras, uma média por baixo, e que sua maior preocupação era que aparentemente havia pelo menos um susto de gravidez que eu não conhecia. Sinceramente, não acho que isso mude muito. Para mim, tem menos a ver com o número e mais com o fato de que ela parece incapaz de reconhecer por que isso foi errado ou porque me sinto traído. Obrigado a todos pelas respostas úteis, mesmo aquelas que discordam de mim. Ainda estarei aberto à terapia se ela quiser, mas honestamente sinto que seria mais uma questão de sermos copais bem-sucedidos e encontrarmos um encerramento do que salvar nosso casamento. Comentários relevantes do OP. Me perguntaram se mudaria algo caso ela realmente estivesse tentando reparar as coisas, trabalhar pelo casamento. A resposta é que talvez até ajudasse, caso ela quisesse reparar isso. Todavia, ao longo de nossa conversa sobre isso, ela rejeitou repetidamente meus sentimentos e me disse que eu estava reagindo de forma exagerada ao comportamento totalmente normal. Ela não demonstrou nenhum arrependimento ou consideração por como isso me machucou até perceber que eu estava falando sério sobre o divórcio, então ela ficou na defensiva e com raiva. Ela não se ofereceu para consertar as coisas de forma alguma até que eu comecei a trabalhar na papelada e a notifiquei de que tinha um advogado. Acho que podemos navegar sendo pais. Nossos filhos são mais velhos e eu tenho guardado dinheiro para a faculdade pós-ensino médio há muito tempo, então muitas das questões monetárias e de custódia que surgem não devem ser um grande problema. Também somos financeiramente estáveis e ganhamos um bom dinheiro. Mais recentemente, contratei um advogado, ele elaborou uma intenção de separação e enviou-lhe uma cópia por correio certificado. Pelo que eu sei, esse não é um documento legal de divórcio com o Estado, mas sim uma parte do processo para garantir que ela tenha a oportunidade de contratar seu próprio advogado se quiser contestar. Na verdade, o divórcio provavelmente levará meses. Eu realmente não me mudei. Estou dormindo na casa do meu irmão enquanto faço os preparativos para um cenário de vida mais permanente. No que diz respeito ao tempo, o jantar aconteceu no dia 26. Fui à casa do meu irmão naquela noite para me refrescar e dar a ela uma chance de pensar sobre as coisas. Conversamos várias vezes ao longo de 4 a 5 dias e ela deixou claro que não acreditava que tivesse feito nada de errado. Se houvesse algum tipo de remorso, arrependimento, consideração básica dos meus sentimentos por parte dela, eu provavelmente teria esperado. No entanto, ela não o fez, então procurei um advogado de divórcio e ele tinha a intenção padronizada de separar acordos que preenchíamos e enviamos no mesmo dia. Mesmo agora, obviamente não estamos divorciados legalmente nem sei se existe um conceito legal de separação no meu estado, mas deixei claro que isso está acontecendo e iniciei o processo. Primeira atualização. Minha esposa e eu estamos vendo um conselheiro de casais e já participamos de 3 sessões. Com base no que minha postagem original descreveu e no que conversamos no aconselhamento, ainda estou avançando com o divórcio. Acredito que o aconselhamento foi a atitude certa e agradeço às pessoas por recomendá-lo. Não acho que isso vá salvar nosso casamento, mas me ajudou a comunicar meus sentimentos, ajudou minha esposa a entender de onde venho e, o mais importante, nos ajudou a estar em posição de trabalhar juntos como copais. Primeiro, vamos falar sobre as coisas que aprendi sobre a situação na faculdade. Depois de conversar com minha esposa nas sessões e enviar mensagens de texto para 2 de seus colegas de quarto, fica claro que seus colegas de quarto sabiam que algo estava acontecendo na faculdade. Eles disseram que achavam a situação estranha e provavelmente envolvia trapaça. Minha esposa disse a eles que nós dois passamos por momentos difíceis na faculdade e resolvemos isso antes de nos casarmos, então eles nunca tocaram no assunto. A colega de quarto que me chamou de lado recentemente ficou desconfortável com o fato de minha esposa claramente não ter conversado sobre isso comigo e queria que eu soubesse. No que diz respeito a ser apresentada aos caras com quem ela dormiu, aparentemente não foi essa a intenção. Para um dos rapazes, ele acabou namorando e depois se casando com uma de nossas amigas em comum da faculdade. Este é o cara com quem ela estava em contato. Nas outras situações, ela inicialmente me culpou na sessão de aconselhamento, mas agora concordou que foi ruim. Quando fui visitá-la, no passado, ela planejava ficar no quarto ou simplesmente sair sozinha, mas eu queria ir a algumas festas porque na faculdade comunitária, eu realmente não tinha festas para ir. Ela não esperava que eu conhecesse os caras, mas eles estavam nas festas e ela sentiu que não tinha escolha. Eu ainda acho que isso é uma merda, mas não é tão ruim quanto ela me desfilar intencionalmente na frente dos caras. A maior parte de nossa discussão em terapia tem sido sobre por que eu acho que isso é importante e ela não.
Ela inicialmente disse que nenhum desses caras estava em um relacionamento com ela e era principalmente uma noite só. Como ela não os via como relacionamentos românticos, ela não via grande problema nas palavras dela, não minhas. Minha opinião é que nunca dissemos que estava tudo bem e ela me impediu ativamente de fazer o mesmo. Depois de investigar isso em 2 sessões e minha esposa conversar com alguns amigos, ela agora concorda que foi uma quebra de nossa confiança e relacionamento. Este é o entendimento compartilhado que nos ajudou a falar sobre esta situação com mais honestidade e nos ajudou a passar da discussão para a conversa. É por isso que estou otimista em relação à coparentalidade. Agora, é por isso que estou 100% decidido a me divorciar. Surgiram 2 coisas que me fizeram querer abandonar o casamento de vez. Primeiro, há cerca de 10 anos, passamos por uma fase muito difícil e ficamos com um quarto morto por cerca de 2 anos. Ela expressou que nossa vida íntima estava se tornando chata, então tentei apimentar as coisas, a nada maluco, apenas encenação e brinquedos. Aparentemente, ela estava preocupada com algumas experiências que aconteceram na faculdade, sobre as quais ela não se sente confortável em falar, e queria que eu as experimentasse, mas quando eu fiz isso, ela se sentiu estranha e culpada por fazê-la pensar em outros homens enquanto ela estava comigo. O fato de ela dizer que essas experiências não tiveram sentido, mas ainda estão impactando nosso casamento, me diz que elas significaram mais do que ela deseja dizer. Em segundo lugar, ela admitiu que tem flertado com colegas de trabalho em viagens de negócios desde o fim de 2021. Ela diz que nunca dormiu com ninguém, mas chegou a sair com um de seus colegas de trabalho. Esse foi o problema absoluto para mim. Dissemos aos nossos filhos que vamos nos divorciar. Dissemos a eles que foi devido a algumas decisões erradas que tomamos na faculdade que estamos tendo problemas para superar. Minha filha de 19 anos, aqui está na faculdade, me perguntou se eu traí minha esposa enquanto ela estava na faculdade. Minha esposa ficou um pouco abalada, mas admitiu para as crianças que foi ela quem a traiu. Concordamos em não compartilhar quaisquer detalhes adicionais com as crianças. Reforcei que nós 2 estaremos ao lado das crianças e que estamos em terapia para ajudar a garantir que lidaremos com isso da melhor maneira para a família. Também disse às crianças que, se quisessem conversar com qualquer um de nós ou com um terapeuta sobre isso, eu apoiaria totalmente. Começamos a conversar com um mediador sobre como proceder com o divórcio e, a menos que as coisas mudem, deveremos conseguir um divórcio amigável. Somos ambos financeiramente estáveis por conta própria, não temos grandes dívidas e nossos filhos são mais velhos, então a custódia não é uma questão importante. Estes foram alguns meses de merda para mim, mas estou bem agora e sinceramente estou grato que minha última postagem explodiu porque validou alguns dos meus sentimentos, mas também me motivou a ir ao aconselhamento com minha esposa. Comentários relevantes do OP. Me perguntaram se eu acredito que ela não saiu com ninguém durante o casamento, principalmente após eu comentar da questão do quarto morto. Eu realmente não acredito nisso, mas também não acho que vale a pena aprofundar mais no assunto. Vou fazer um exame de DST para ter certeza de que estou seguro e realmente não preciso saber mais. Se fosse apenas um encontro, estaríamos nos divorciando. Como foi mais, ainda estamos nos divorciando, então forçar a questão não fará nada além de tornar mais difícil para nós sermos copais. Também tenho quase certeza de que ela estava traindo durante nossa situação de quarto morto. Me perguntaram novamente se ela se desculpou. A resposta é que, antes do nosso aconselhamento e na primeira consulta, ela não se desculpou. Na segunda consulta, o foco foi eu explicar o efeito que isso teve em mim. Ela expressou remorso e pediu desculpas repetidamente desde aquela sessão. É tarde demais, mas ela não é algum tipo de monstro sem emoção. Me perguntaram se eu não fiquei curioso para saber que tipo de coisas íntimas ela estava presa no passado, mas que se sentia desconfortável em fazer comigo? Eu realmente não queria me aprofundar muito nisso. Pouco antes de começar a coisa do quarto morto, ela estava pedindo para experimentar coisas novas no quarto. Era coisa um pouco mais intensa do que eu estava confortável. Na época, 50 tons era popular e ela começou a fazer algum outro tipo de leitura obscena. Atribuía a mudança a isso, mas meu palpite é que alguns dos caras com quem ela estava na faculdade gostavam de coisas diferentes. Talvez tenha sido uma combinação dos dois. Me perguntaram também por que inicialmente a minha filha achou que eu que tivesse traído. Para ser justo, minha filha de 19 anos teve alguns problemas com namorados de merda que a traíram ou abandonaram de repente para ficar com outra pessoa. Também fui eu quem saiu de casa. Dada a sua experiência com homens e o fato de ter sido eu quem saiu de casa, faz sentido que esse seja o seu primeiro pensamento. Quando surgiu a traição, minha esposa deixou claro que foi ela quem traiu. Segunda atualização. Olá a todos, esta é provavelmente a atualização final desta conta, já que a maior parte das coisas foi resolvida. Minha esposa e eu concluímos nosso divórcio e tudo é oficial. Tivemos um divórcio amigável e incontestado, com divergências mínimas. Nossos advogados trabalharam juntos para criar o plano por meio de mediação e um juiz o aprovou há algumas semanas. No final, o processo de divórcio real foi bastante simples. A única complicação foi que nosso filho de 17 anos foi inflexível quanto à minha custódia, porque o relacionamento deles com minha ex-esposa realmente desmoronou como resultado disso. Inicialmente, minha esposa se esforçou e estava pronta para desistir do casamento incontestado, mas meu filho praticamente disse a ela que ela poderia escolher entre deixá-lo descansar por alguns meses para processar e reconstruir, ou forçá-lo a viver com ela até completar 18 anos e correr o risco de nunca mais vê-lo. Achei que isso era um pouco duro, mas minha esposa recuou e avançamos com a custódia física primária até o aniversário do meu filho, ainda este ano.
De minha parte, incentivei meu filho a estar aberto para consertar as coisas, pois as ações que minha ex realizou antes dele nascer não mudaram os 17 anos em que ela cuidou dele e o amou. Felizmente, à medida que o divórcio avançava, ele passou mais tempo com minha ex e estou otimista de que eles resolverão isso. No final, dividimos praticamente nossa aposentadoria e investimentos em 50-50. Para nossa casa, minha esposa gostou muito da casa e eu não, então ela ficou com a casa e a maior parte dos móveis e fez uma hipoteca para me pagar metade do patrimônio e metade do valor estimado de reposição dos móveis. Praticamente todas as nossas outras coisas eram fáceis de dividir, a meu carro e o carro dela, meu equipamento musical e seus hobbies, roupas, objetos pessoais, etc., ou simplesmente concordamos em vendê-las e dividir o lucro resultante. As coisas foram um pouco mais fáceis para nós porque já havíamos documentado a maioria de nossos itens valiosos e eletrônicos para um segurador que adicionamos ao nosso seguro residencial há alguns anos. As coisas estão indo bem para mim pessoalmente. Os 2 filhos passam a maior parte do tempo na minha casa e ainda somos muito próximos, o que foi meu maior medo no divórcio. Tenho uma casa nova que adoro e cedi à crise da meia-idade, e troquei minha minivan desatualizada por um carro novo. Até uma mulher do trabalho, a que não era uma colega de trabalho próxima, me convidou para um café. Embora eu tenha dito a ela que ainda não estou pronta para namorar, ela disse que ficaria feliz em fazer uma pausa e ficaria feliz em sair comigo quando eu estivesse pronto. Sinceramente, estou emocionado porque ela é muito inteligente, tem um ótimo senso de humor e nossas posições no trabalho são distantes o suficiente para que não trabalhemos diretamente um com o outro. Minha ex e eu continuamos fazendo aconselhamento de casais juntos. Fizemos a transição para encerrar nosso casamento e garantir que mantemos nosso relacionamento o suficiente para sermos co-pais eficazes. Embora essas sessões tenham sido ótimas para me ajudar a processar as coisas e mantê-las tão saudáveis e positivas quanto possível, dadas as circunstâncias, também reforçaram que o divórcio era a opção certa. Fica claro, a partir de algumas respostas nas sessões, que minha esposa começou a namorar imediatamente assim que o processo de divórcio começou, então qualquer que fosse o amor que existia, já estava claramente em vias de extinção. Tenho certeza de que um colega de trabalho de quem ela era apenas amiga a deixou em nossa sessão recente. O fato de isso nem me deixar bravo de verdade é um bom sinal de que provavelmente eu também terminei com o casamento. No final, levará muito tempo para me recuperar da traição, mas sinto que estou fazendo bons progressos e posso dizer honestamente que o divórcio foi, sem dúvida, a decisão certa. Provavelmente chorei mais nos últimos 4 meses do que nos últimos 20 anos, mas no último mês ou mais me senti genuinamente bem comigo mesmo pela primeira vez em muito tempo. Estou gostando de ter minha própria vida. Estou ocupado preparando meu filho de 17 anos para a faculdade no outono e ansioso por um encontro para um café com uma mulher inteligente e engraçada em 1 ou 2 meses. Comentários sobre o relato. Não sei se é falta de empatia, síndrome grave da personagem principal ou ela ser narcisista. Mas algo nela está absolutamente errado, e é bom que Op tenha saído do relacionamento. Ela não traiu há 20 anos atrás. Ela vem traindo desde antes até o casamento, ou seja, por mais de 20 anos. Ela absolutamente, sem dúvida, o traiu várias vezes durante o casamento. Ela vive em sua pequena realidade, onde ela é a estrela e todos os outros têm apenas um papel unidimensional a desempenhar. Quem está namorando com ela, ou for ficar no futuro, deve tomar extremo cuidado e sempre usar preservativos, pois ali deve ser uma caixinha de surpresas. Nunca é demais enfatizar que a companhia e amizades que você mantém também pode impactar em seus valores e na sua percepção de vida. Ela tem amigos e familiares em sua vida insistindo que é normal trapacear em um relacionamento e o que ela fez não foi grande coisa. Embora seja verdade que algumas pessoas não sabiam que ela não tinha contado toda a história para o Op. Ela simplesmente não dá a mínima para ele e não consegue entender por que ele se importaria com ele mesmo. A forma dela pensar sobre tudo isso é literalmente: você é o NPC da minha vida. Ele também afirma que ela não é um monstro sem emoção, mas não acredito nisso nem por um segundo. Mesmo que em seu cérebro psicótico ela fosse capaz de manter separado o que aconteceu antes da parte do casamento, ela realmente não conseguia entender por que sair com um colega de trabalho enquanto ainda era casado não estava certo? Essa mulher é totalmente nojenta. Qualquer um que pensa que um encontro sem contato físico enquanto casado e vários casos de uma noite, mas sem sentimentos, não é traição, não entende relacionamentos e não merece estar em um. Quando li, ela não é um monstro sem emoção, literalmente pensei comigo mesmo, mas ela meio que é, cara. Ninguém pode fazer essas coisas e não sentir emoções em relação a elas, a menos que seja de fato um monstro sem emoções. O fato de que inicialmente ela estava toda foi um erro anos atrás, e depois admite que saiu com um colega de trabalho mostra que ela estava pronta para continuar mentindo. O fato de ser de longa distância foi apenas uma boa desculpa conveniente, já que ela estava disposta a jogar fora 20 anos de casamento também. Não, ela não é sem emoção. Ela tem emoções e está bem ciente delas e fala sobre elas com bastante clareza. Ela simplesmente não valoriza as emoções do ex-marido como valoriza as suas. Ela mais parece uma combinação de maldade extrema, manipulação extrema e indiferença extrema, ou seja, uma péssima combinação. Melhor coisa para o Op foi se ver livre desse tipo de pessoa. Quando as pessoas dizem que trapaceiros são sempre trapaceiros, é desse assunto que estamos falando. Traiu na faculdade, provavelmente ela traiu no meio e no fim do casamento, e muito provavelmente ainda continuará traindo em qualquer futuros relacionamentos.
Desejo boa sorte aos próximos, eles vão precisar. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.